Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde, aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um encontro, lápis, borracha, caneta, papel e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá! Bem, hoje, nessa aula, nesse primeiro momento, eu quero comentar com vocês a nossa avaliação, a avaliação que nós fizemos na última quinta-feira, tá bom? De já eu quero adiantar que as notas foram boas, a grande maioria. Realmente, graças a Deus, tivemos notas boas, mas eu faço questão de comentar a nossa avaliação para que, se ainda tiver ficado alguma possível dúvida, a gente possa estar observando nesse momento, ok? Tirando as nossas dúvidas. Então, vamos lá. Primeira questão da nossa avaliação. Sobre a formação política da Grécia Antiga e a questão da cidadania, assinale a única alternativa falsa. Então, muita atenção quando você vê uma questão assim, porque eu não estou pedindo a verdadeira, eu estou pedindo a falsa. Então, letra A. Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado a uma minoria da população. Nessa época, só eram considerados cidadãos os homens com mais de 21 anos e que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Perfeita essa alternativa, né? A letra A com certeza está certa. Apenas homens, 18 anos, 19 anos, 16 anos? Não. Homens com mais de 21 anos. E eles tinham que ser atenienses e também filhos de pais atenienses, ou seja, estrangeiros não, de outra cidade não, de outro lugar não, tinha que ser lá de Atenas. Então a letra A está perfeita. Letra B de bola, vamos lá. Na Grécia, a cidadania era exercida diretamente pelo cidadão que tinha o direito de propor e aprovar leis. Nesse contexto, os cidadãos tinham condições de opinar sobre a rotina da sociedade. Perfeito também. Letra C. Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado a uma maioria da população e nessa época, só eram considerados cidadãos os homens com mais de 18 anos, que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. A letra C, com toda certeza, está falsa. Tenho certeza que vocês observaram isso, porque está dizendo que estava relacionado a uma maioria da população, quando na verdade estava relacionado a uma minoria, e também na questão da idade, né? Homens com mais de 18 anos está errado. O correto seria homens com mais de 21 anos. Então, na primeira questão, a letra C é a alternativa que vocês deveriam ter marcado. A letra C é a única alternativa falsa, ok? Vamos lá. Letra D de dado. Por causa do poder concedido ao cidadão na Grécia Antiga, poucas pessoas tinham esse status. O pequeno e seleto grupo de cidadãos era formado principalmente por proprietários de terras. Perfeito. Segunda questão. Bem, sobre o conceito de império, né? Sobre o conceito de império, eu pedi para vocês assinalarem apenas o que fosse verdadeiro. Letra A. Império é a determinação dada a um território que é governado por um monarca ou por uma oligarquia. Verdadeiro. Oligarquia, meus amores, lembrando, né, que significa um grupo, um pequeno grupo. Letra B. Os grandes impérios do século XX foram Estados Unidos e União Soviética, que, mesmo sem conquistarem territórios, possuíam diversos outros países que seguiam seu estilo cultural, político e econômico. Também está verdadeiro. C de casa. O império é governado por um chefe supremo, que é chamado de imperador, mas pode ser também gerenciado por uma oligarquia. Perfeito. Então, quer dizer que a única alternativa errada é a letra D de dado. O império é governado por um chefe supremo, que é chamado de presidente. Claro que não. Mas pode ser também gerenciado por uma oligarquia, que é um pequeno grupo político que se mantém sempre no poder.
Então, na segunda questão sobre império, a única alternativa falsa é a letra D de dado, porque o império é governado por um chefe que é chamado de presidente, não, é chamado de imperador, ou de monarca, ou por uma oligarquia, tem nada a ver com presidente, tá bom? Continuando. Terceira questão. Sobre o conceito de anarquia, que também vimos nas nossas aulas, né? Anarquia, democracia, cidadania. Então, sobre império, oligarquia, pois é. Terceira questão. Sobre o conceito de anarquia, marque um X apenas no que for correto. Essa questão estava muito fácil. Letra A. Sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Estado de um povo que de fato ou virtualmente não tem mais governo. E letra B. Governo em que o povo exerce a soberania. Sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Tenho certeza que os meus amados alunos conseguiram perceber que sobre anarquia, a alternativa que está falando de anarquia é a letra A, porque a letra B está falando exatamente de quê? De democracia, né? Onde o povo é soberano, onde os cidadãos elegem os seus dirigentes. Então, a letra B está se referindo à democracia e a letra A está se referindo à anarquia, ok? Quarta questão. Tem origem grega, podendo ser etimologicamente dividido da seguinte maneira: demos, povo, kratos, poder. Em geral, é a prática política de dissolução, de alguma maneira, do poder das decisões políticas em meio aos cidadãos. De qual termo estamos falando? Democracia ou ditadura? Com toda certeza, democracia, não é, meus amores? O poder dado ao povo, a soberania do povo. Então, a quarta questão é a letra A. Quinta questão, sobre qual tema? Sobre as diferentes formas de organização política na África. Eu pedi para vocês marcarem somente o que fosse falso. Letra A. Os impérios africanos foram formações de Estado que abrangiam vários povos em uma só entidade. Perfeito. Letra B. A formação de estados africanos se dava normalmente por meio de conquistas. Perfeito. Letra C. As atividades de subsistência, ou seja, atividades voltadas para o próprio sustento, como a pesca, a pecuária, a agricultura, formavam parte importante de sua economia. Além de um poderoso exército, os soberanos tinham também a seu dispor uma gama variada de funcionários. A letra C está perfeitinha. Vamos para a letra D de dado. Império é a determinação dada a um território que é governado por um presidente. O que império tem a ver com presidente? A letra D está errada. A única que está falsa é a letra D de dado. Sexta e última questão. Sobre a formação da Europa medieval, assinale com um X. Sobre a formação da Europa medieval, assinale com um X apenas o que for verdadeiro. Letra A. A Idade Média é o nome do período da história realizado entre os anos 476 e 1453. Verdadeiro. Letra B. A nomeação Idade Média é utilizada pelos historiadores dentro de uma periodização que engloba 4 idades: antiga, média, moderna e contemporânea. Perfeita. Letra C de casa. Quando nos referimos à Idade Média, geralmente referimos-nos a assuntos relacionados direta ou indiretamente com a Europa. Perfeitinho. D de dado. No feudalismo, os castelos eram um importante centro de poder, pois neles viviam os senhores feudais, muito comum à Idade Moderna. A letra D está errada, porque não era muito comum a Idade Moderna, e sim a Idade Média. Letra E de escola. A nomeação Idade Média
é utilizada pelos historiadores dentro de uma periodização que engloba 3 idades. 3. Antiga, média e moderna. Também está errada, porque temos a idade antiga, média, moderna e contemporânea. Ok? Então, nessa sexta questão, nós só temos verdadeiro A, B e C, porque a letra D e a letra E estão falsas. Prontinho, encerramos os comentários acerca da nossa avaliação. Como vocês puderam perceber, é claro, foram apenas 6 questões, valendo notas, pontuação 6 até 6 pontos, e os 4 pontos restantes são da participação do aluno, nas nossas aulas de interação, a entrega de atividades, ok? Agora eu quero corrigir com vocês a atividade que eu passei na última quinta, tá? 12/11. Professora, mas na última quinta nós tivemos avaliação, mas eu também passei uma atividade, eu sei que vocês estão lembrando. Atividade referente à aula da TV da quinta-feira, porque apesar de que nós tivemos a nossa avaliação, também houve a aula da TV, né? Então, eu passei essa atividade para vocês para reforçar o conteúdo e agora nós iremos corrigir, ok? Vamos lá? Primeira questão, sobre o tema Sociedade Feudal, da aula da TV de hoje, 12/11, né? Assinale com V se for verdadeiro e F se for falso. Letra A de amor. Sendo a única classe letrada do período, a igreja tinha grande influência nos costumes e formas de agir do mundo medieval. Perfeito. Quando se fala em Idade Média, a gente já lembra da igreja católica dominando tudo. Então a letra A está perfeita. B de bola. Os clérigos eram divididos entre alto e baixo. Alto clero, baixo clero. O primeiro, alto clero, era composto por bispos, cônegos, que influenciavam fortemente as decisões políticas dos reis e senhores feudais. E o baixo clero, professora, era composto por padres e monges que cuidavam diretamente da vivência religiosa das populações feudais ou viviam enclausurados em mosteiros. Então, tanto a letra A como a letra B estão verdadeiras. C de casa. Sendo a única classe letrada do período, a igreja tinha grande influência nos costumes e formas de agir do mundo moderno. Letra C está errada porque não é do mundo moderno, e sim do período da Idade Média. D de dado. Os nobres eram representados pela figura do senhor feudal, detentor de terras. O senhor feudal tinha autoridade dentro de suas posses. Ok. É de escola. Em alguns casos, um nobre detentor de um extenso número de terras poderia conceder parte delas para um outro nobre. Ok. Letra F. Os nobres eram representados pela figura do senhor feudal. Apesar de ser detentor de terras, o senhor feudal não tinha autoridade de suas posses. Tá errado, ele tinha sim toda a autoridade dentro de suas posses. Letra G e letra H estão verdadeiras, vamos ver. A classe servil era composta por camponeses, destinados a trabalharem nas terras, né, cultiváveis do feudo. Letra H. Entre as suas obrigações para com o senhor feudal, um servo deveria trabalhar nas terras do seu senhor e pagar as exigências feudais, que constituíam em um conjunto de impostos cobrados pelo senhor das terras. Perfeito. Letra I. Entre outras exigências, o senhor feudal poderia requerer parte da produção agrícola do servo, poderia também cobrar um imposto, poderia cobrar pelo uso das instalações e ferramentas, entre outras cobranças. Verdadeiro. Letra J. Sendo uma sociedade de caráter separada em estamentos, a sociedade feudal ficou marcada por sua extrema rigidez social. Verdadeiro. E letra K, para encerrar, em geral, o indivíduo nascia e morria pertencendo ao mesmo extrato da sociedade.
Somente com as transformações ocorridas posteriormente que as primeiras transformações apareceriam no interior desse tipo de organização social perfeita. Cá também tá verdadeiro. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e agora mesmo estaremos interagindo no nosso grupo do WhatsApp. Aguardo todos vocês lá. Um grande abraço, um forte abraço, um beijo no coração de vocês e vamos interagir no nosso grupo.